Eu acho que esse é o ponto crucial, né, da trajetória que nós temos daqui para frente. Nós estamos diante de um Y. Sabe quando o caminho separa, vai para um lado, bifurca? Nós estamos diante de um caminho que é uma bifurcação. Se a gente tomar um caminho errado nessa bifurcação, é o fim. É o fim da humanidade, é o fim da capacidade da civilização existir na face desse planeta, porque a gente está destruindo o planeta inteiro. Nós perdemos a capacidade de venerar a natureza, porque a gente perdeu a consciência do que seja a natureza, a gente acabou com ela. O que a gente precisa fazer? A gente precisa voltar no tempo. A gente precisa voltar no tempo onde foi que a gente descarrilhou esse trem, entendeu? E esse trem descarrilhou na Inquisição. Se a gente voltar 2000 anos para o passado, a gente vê que a Europa era toda ocupada por populações que reproduziam, de certa forma, uma relação com a natureza, que é a relação que a gente vê nas populações tradicionais brasileiras. Ou seja, a ideia de que a natureza ela possui, né, uma vida espiritual com a qual a gente se relaciona, é que isso ordena o nosso mundo, né? O que acontece é que a expansão dos impérios europeus acaba, de certa forma, dizimando essas populações, né? E, na sequência, a expansão do cristianismo gera uma transformação profunda na espiritualidade europeia, no sentido, né, de transferir a dimensão mais fundamental da vida espiritual desse nosso nível material para um nível mais transcendente, né? Ao fazer isso, isso muda a compreensão que as populações têm da floresta e da natureza, né? É nesse sentido que a floresta começa a passar a ser um conjunto de árvores, vegetal, de certa forma, né? E aí o que vem depois, muitos anos depois, é a Revolução Industrial, né, com uma expansão dramática da atividade fabril e com muita necessidade de recursos naturais. Right now, much of our mindset is around commodifying. You know, we turn the river into a commodity, we turn a mountain into a commodity, right? But the ancient wisdom is reminding us that no, we can have a partnership with all of life, and we are one with all of life. But how we see it has to move out of these frames of, you know, of domination, of ownership, of control, and all of that. Eu vi na TV essa semana que iam discutir sobre educação ambiental, né? Não assisti porque vai passar hoje à noite. Aí a chamada mulher falava assim: as crianças têm um déficit de natureza e as crianças precisam saber que a natureza também é importante. Aí eu achei assim, é estranho porque isso é bem o conceito do Juruá. Falar que também é importante significa que a natureza tem um lugar abaixo dele. When the world was actually trying to rise up and question the model of development, of neoliberal capitalism, so they were saying that, no, don't waste your time. There's only one model. So TINA means there is no alternative. TINA is a kind of monoculture of the mind. You know, that we're taught that it's a flattening of the mind, of the spirit, and it's being kind of putting us in a very strong box in a certain way, that this is the only way that life can proceed. And so we're trying to open up and say, no, all of our cultures had very many other notions of what is the good life, what is progress, what is success, what is happiness. And so we need to open up a new conversation around that. Nós iniciamos os trabalhos com a cooperativa em 2007 e nós estamos aqui neste galpão desde 2010. Porque nós começamos, nós tinha 20 anos, não é isso? Quando a gente começou os trabalhos, a gente era meio discriminado, assim, da própria família, ainda, né? Que aí eles falavam assim: vocês estão mexendo com lixo. Eu trabalhava com coleta de lixo, com orgânico. No orgânico eu nunca vi falar, a empresa que eu trabalhava nunca falou de reciclagem. Aí uma pessoa de fora me fala que vamos ficar na reciclagem. Não sei o que é isso, mas vamos. Bom que eu estou fazendo um serviço que vocês... Que ninguém quer fazer. Que vocês não prestaram atenção o que eu estou fazendo. Porque no dia que vocês prestaram atenção, que vocês falam muito, a empresa está suja, fedendo, por que será? Será que é culpa de quem? Nós temos aqui mulheres na esteira, nunca trabalhou,
era dona de casa e está aqui com a gente há mais de 5 anos. É plástico que vai para o lixo, mas não é lixo, né? É um material reciclável, tem plástico, tem papel, tem vidro, tem revista, tem muita coisa aqui que aproveita, né? E tudo isso é reciclável. O catador, quando começa, ele começa com necessidade. Ele vê lá na frente, que hoje em dia os empresários hoje estão vendo, lá na frente que o reciclável é uma forma de empreendimento, uma forma de dinheiro, de ganhar dinheiro. E essa relação que a gente tem aqui com o bairro, com a represa, a necessidade de conscientizar as pessoas, para a gente foi normal trabalhar com reciclagem e montar uma equipe, montar um grupo. O trabalho da reciclagem, a gente recupera o meio ambiente e recupera as pessoas. É meio recicla os resíduos e recicla as pessoas. No Grajaú, a gente tem uma rotina de bairro dormitório, né? As pessoas, elas acordam cedo para ir para o centro. Então, elas acabam não enxergando essa represa. O Remada na Quebrada é um encontro para celebrar a vivência náutica na represa Billings e celebrar o olhar voltado para o meio ambiente. Sim, a molecada vem e entende um pouco sobre o contexto da história da represa, da história do bairro onde ela vive. E a gente vai viver isso na prática, remando na represa, olhando a casa dele lá no meio da represa. Quando ele está dentro da represa, remando, praticando, ele começa a ter outro olhar. E ele volta totalmente diferente. Então é uma vivência transformadora. Te traz novas ideias, vontade de somar, vontade de querer fazer as coisas acontecerem. Em consequência das vivências, a gente teve uma das ideias de coletar os resíduos da represa e construir as ecopranchas, que são pranchas feitas com garrafa PET. A ecoprancha ela surgiu a partir de uma pesquisa, né? Uma pesquisa de construção de estruturas flutuantes e ocupação de espaços públicos, né? Como a represa Billings. É importante lembrar que a Billings está no final de um canal que percorre a cidade inteira, que existem possibilidades incríveis de você construir, né, estruturas para poder trazer a vida ao rio Tietê e ao rio Pinheiros, que desemboca na Billings. Nas nossas vivências, a gente acompanha a molecada e aí o que a gente coleta na volta das vivências é isso, ó. São os resíduos que a gente encontra na represa. A sensação de que a água nos abraça, né? Vendo, ó, eu estou aqui, como se fosse uma criança doente, né? Porque tá toda poluída, né? Aí dá aquela vontade assim, ai, me socorre, me ajuda, né? Você não vai ir lá com um barco gigante, não, você vai com um barco simples, mas você vai viver uma experiência. Deu vontade de cair na represa. Para nós, Guarani, tudo é coletivo. O sentir bem, ele também é um sentimento coletivo, mas o sentir mal também é um sentimento coletivo. O viver bem do Juruá é um viver bem financeiramente, né? E pra gente não, pra gente viver bem é respirar bem, é ter momentos para viver com seus filhos, ter um alimento saudável. O contexto ideal é o contexto em que eu percebo e tomo responsabilidade pelas coisas que passam pela minha vida, tanto no que diz respeito à origem delas, quanto diz respeito ao final delas. O Instituto Auá nasceu em 1997. Em 2014, nós definimos, algumas causas e constituímos esses empreendimentos. A Agência Ecomercado, Aldeia Educadora, Banca Orgânica e a Rota do Cambuci, que aí é um movimento de identidade territorial para o entorno da Serra do Mar. O atuar em rede tá nesse processo de apoiar o pequeno agricultor para essa transição agroecológica, né? Capacitar ele para essa produção, instrumentalizar esses centros de beneficiamento, né? Apoiar essa logística aí de distribuição baseada num comércio justo, né? Igualitário. É muito forte essa formação na competição,
né, no individualismo, ganha quem está no topo da pirâmide, não quem transformou a pirâmide em círculo. Então, toda a chave está na história do consumidor a partir do momento que a pessoa fala, eu me importo. É aí que a gente tem procurado dedicar mais esforços, tanto na conscientização quanto no acesso, né? Porque as pessoas vão falar, muito legal, muito bonito, mas onde eu compro? E a função dessa estrutura aqui, desse galpão, é justamente viabilizar a logística para produtos sustentáveis dos biomas brasileiros, especialmente da Mata Atlântica. Então, aqui tem o cambuci, né, nesse pacote padronizado, que a gente trabalha com os produtores. Isso aqui, por exemplo, a uvaia. Então, uvaia, para quem não conhece, essa fruta amarela também bastante cítrica, ácida, bem gostosa. Tem também a polpa de cambuci. Então, a polpa de cambuci feita em parceria com essa indústria, mais fruta. Temos aqui polpa de jussara. Polpa de jussara. Essa é de uma cooperativa do Rio Grande do Sul, também que está estruturada, faz a polpa com certificado de orgânico, registro no mapa. Eles chamam de açaí jussara lá. A gente diz que quando eu ouço uma coisa, eu esqueço. Quando eu vejo, eu lembro. E quando eu experimento, eu aprendo. Que não tem nada melhor do que você comer um produto que você sabe de onde veio, né? Eu tive muita interação com os povos nativos da Amazônia. Tanto os nativos milenares, né, que são os indígenas, quanto os nativos mais recentes, que são os caboclos, né, seringueiros, o pessoal castanheiro, o pessoal que vive na floresta e que tem uma harmonia, eles têm por uma ou outra razão, eles desenvolveram um respeito, uma veneração pelo meio natural. Então, o que a gente percebe é que essas populações, elas não são menos desenvolvidas, elas são desenvolvidas de maneira diferente, né? Então, enquanto a Europa decidiu colocar todo o seu investimento numa certa forma de desenvolvimento tecnológico, essas populações desenvolveram outro tipo de tecnologia. A gente não pode se dar o luxo, né, de não escutar pessoas que comprovadamente têm uma capacidade de perceber o meio ambiente muito melhor que a gente. O assentado, vamos dizer assim, quando ele vai à luta pela terra, ele já saiu da terra. Seus antepassados eram da terra. Então, um avô ou um pai teve essa luta, essa vida na terra. Hoje, o assentado voltar para a terra significa ele começar a reconstruir essa vida digna, primeiro para a família e depois para a sociedade do entorno. Erguimos nossa bagagem com destino ao Paraná, atraído pela natureza e o verde do cafezal. Chegando em casa à tardezinha, entrei em contradição, vendo as terras mecanizadas, cobertas de plantação. E o trato da lavoura era veneno, passando de avião. Meu pai, ele tinha dificuldade com essa questão do veneno. Porque ele trabalhou em culturas que usou muito veneno, ele teve problema e ele falou, eu não quero mais isso para mim. E aí a família dele começou a ser atacada por essa questão da pulverização de veneno, por avião, a gente acabou mudando para a cidade. Só que eu ia dormir à noite, eu acordava chorando, sentindo muita saudade, pois eu sou um homem do campo e estou morando na cidade. E aí ele solicitou na prefeitura de Americana aqui o espaço público para a produção de hortaliças, das coisas que ele conhecia. Foi uma luta para conseguir, né? Mas conseguimos essa área de terra onde a gente está trabalhando até hoje. No começo a gente pensou em plantar alguma coisa para sustentação. Então era milho e feijão e arroz. Depois, com o tempo, a gente acabou migrando para outras culturas. E que deu certo, né? A produção de hortaliça é giro rápido, é mais sustentável, dá mais retorno para os produtores que não tem nenhuma fonte de renda a não ser produção.
que a gente descobriu ultimamente é o sistema agroflorestal, que é uma possibilidade da gente ampliar a diversidade de produção no mesmo espaço. Isso aqui que dá a certeza que a gente consegue produzir sem usar esses produtos violentos aí que o pessoal está comprando no Brasil. Volta e meia está importando produto que já não está sendo mais usado em outros países, né? A gente fica triste com isso, porque a gente consegue produzir sem usar esses produtos químicos aí. A questão da alimentação da merenda escolar, ela realmente era um pacote fechado, era uma merenda seca. O pessoal só oferecia pão, salsicha e bolacha. Com o programa, né, da merenda escolar agora com a agricultura familiar, né, eu vejo que foi uma boa iniciativa e onde os costumes alimentares também mudaram. É gratificante demais. E só de você saber que você está transmitindo para as crianças das escolas um alimento saudável é muito bom. A gente recebe o sol que clareia esse mundo, tem as estrelas, a lua, tem a natureza que Deus deu. Por que desobedecer essa natureza? There's many ways I've seen this ancient culture to be very much alive. So in India, it's not a linear thing. Ancient was in the past, and then the present, and then there's the future. It's not a linear notion of time. The ancient is very much present with us and alive, and as well as the future. So we're living all of those things in a very circular kind of way. A nossa saúde mental e a nossa saúde física não está separada da saúde da natureza, da saúde do planeta Terra, da terra que está ao nosso redor. O nosso bem viver não está separado do bem viver dos animais, do bem viver das plantas. Então tudo isso é integrado e é um equilíbrio. I think that there's one aspect of this is this connection as to a world beyond. What we see is what we can see with our eyes, right? There's something else that we can feel with our intuitive self, that there's something more holistic out there that this ancient way of knowing is helping us to access. Eu cheguei aqui em 2003, 2006 eu descobri que a Vila Nova Esperança tinha um processo para remover todas as famílias. E esse processo era porque o pessoal morava numa área de preservação ambiental. E aí eu vi que as famílias, elas não degradavam porque elas queriam, elas degradavam porque não tinham conhecimento. Eu mesmo chamei os moradores e comecei a falar para eles que a gente poderia até não ter dinheiro, mas a gente poderia fazer uma transformação no espaço onde a gente morava. E depois criamos a horta, onde essa horta poderia trazer educação ambiental, educação alimentar. Logo quando a gente começou essa horta aqui, com as próprias crianças da Vila Nova Esperança, a gente ensinou a elas a trabalhar com a terra e como plantar. Elas chegaram nas escolas delas mesmas e falaram com os professores e eles criaram horta dentro da escola. Então isso para mim foi incrível. Aqui tem repolho, esse aqui é repolho, esse aqui é couve e aqui é hortelã, que a gente também tem planta medicinal. Aqui é um manjericão, um tipo de manjericão. Aqui é o endo. As plantas, ela também sente igual a gente. Não adianta eu chegar lá. Hoje eu vou, planto isso aqui e esqueço dela. Eu tenho que estar cuidando, molhando, conversando com ela, porque ela te ouve. E você também ouve a planta. Depende só de você. Prestar atenção, porque ela fala com você. A composteira. Faz assim, essas que for tirando para a composteira, já vou ponhando para cá, ó. Esse aqui vai para a composteira. Aí bota no cantinho e depois leva. A gente aprende junto, a gente tem um coletivo que tem seu Zé, tem seu Inácio, tem a Maria, cada um veio do Pernambuco, outro veio da Bahia e cada um tem um aprendizado que trouxe da sua raiz, das suas famílias. Bom, o seguinte, aqui a terra, na horta, tem que ter amor naquilo que tá fazendo, entendeu? Carinho, que isso aqui é fazer como outro, é igual a criança, entendeu? Tem que ter maior cuidado, entendeu? Saber o que tá fazendo. Aí é que ainda é mais gostoso, né? Que não tem veneno, não é igual você comprar no mercado, que é tudo no veneno. E aqui não, aqui é natural, né? Você vê aí, ó. Pode pegar e fazer a salada, que é a coisa mais gostosa do mundo, entendeu?
Tem pessoas que vêm com outros conhecimentos e traz para nós. A gente também vai nas comunidades de outras pessoas, leva um pouco do nosso conhecimento. O grande da coisa é essa rede, essa união. Aqui transforma as pessoas. Muito importante ter esse legado, né, dos nossos tradicionais, dos nossos avós, para lidar com a agricultura, porque eles lidavam com a agricultura com mais vínculo à natureza, com mais amor à natureza, com mais, vamos dizer assim, com menos veneno, né, com menos morte, com menos monocultura, né. Uma pesquisa sugere o seguinte, que os sítios arqueológicos e as castanheiras, castanheira é uma das principais aves da Amazônia, né, eles estão muito próximos uns dos outros, de maneira sistemática. Isso sugere que provavelmente os indígenas do passado tiveram um papel determinante na distribuição espacial das castanheiras da floresta. Se isso for verdade, o que isso está dizendo para a gente é que a floresta é uma imensa horta, um imenso jardim cultivado ao longo de milhares de anos. Né? A gente precisa fazer uma união como nunca fizemos entre a racionalidade científica, que está tirando a foto do desastre, vamos dizer assim, e a capacidade de quem tem a sensibilidade e a criatividade para captar essa mensagem e validar ela em diversas formas, como, por exemplo, com os povos nativos, que aí se dá a perspectiva do tempo, né, de milhares de anos de sabedoria, e jogar isso para a sociedade sem incriminação, mas com várias capacidades de tocar na sensibilidade das pessoas. When you have real connection with people, when the heart is expanding and feeling part of something, part of a larger process of life, a larger purpose in life, then I think there's a different energy to the movement. Hoje a gente não precisava derrubar mais nenhuma árvore, nenhuma floresta do mundo, ao contrário, podíamos replantar. A tecnologia permite produzir 2, 3, 4 vezes mais do que se produz hoje em área, metade da área que a gente ocupa hoje. Então você pode desenvolver o que a gente chama, em inglês, chama Global Commons, que é os bens globais comuns. A água, o ar, a temperatura, o clima, a biodiversidade, tudo isso é perfeitamente... Não existe uma incompatibilidade entre essas coisas. Elas são totalmente compatíveis e demonstrado. Agora, o que é a frustração? A frustração é que a única coisa que não é demonstrável é o bom senso entrar na cabeça de quem domina o poder. Da mesma maneira como nenhuma monocultura favorece a biodiversidade, a monocultura de ideias também não favorece nada. Ou seja, não existe uma solução para todos os problemas. O que existe é a combinação de ideias diferentes, né? de energias diferentes, de compreensões da realidade diferentes. Então, nesse sentido, o primeiro ponto fundamental é a abertura. So we like to say that we haven't come to this planet to compete against each other. We've come here to complete each other. Wategui o oku ochuru, o japó o guachu, o mamburu, o mamburu, o mamburu. Nhande minha quarau maramo, jarovu arami, irai ovu a o karu yawan.